Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Em um pequeno bairro de classe média, onde todos conhecem todos e as rotinas são previsíveis como o nascer do sol, uma série de eventos estranhos começou a assombrar os moradores. Casas com jardins bem cuidados, ruas tranquilas e vizinhos que se cumprimentavam com sorrisos e acenos formavam o cenário perfeito. Mas por trás dessa fachada de normalidade, algo sinistro se escondia. Meu nome é Pedro, e esta é a história do que aconteceu quando decidi investigar os mistérios que rondavam a casa do vizinho desconhecido. Quando nos mudamos para esse bairro, eu tinha 17 anos e uma curiosidade insaciável. Sempre fui fascinado por histórias de mistério, e o que aconteceu com minha família mudou para sempre a maneira como vejo o mundo. Nossa nova casa era bonita, com um jardim grande e bem cuidado. O que mais me intrigava, no entanto, era a casa ao lado. Uma construção antiga e imponente, com janelas sempre fechadas e um ar de abandono. Diziam que um homem solitário morava ali, mas ninguém parecia saber muito sobre ele. O primeiro sinal de que algo estava errado veio algumas semanas depois da mudança. Uma noite, enquanto estudava para um teste, ouvi um barulho estranho vindo da casa ao lado. Fui até a janela e vi uma sombra se movendo rapidamente. A figura era indistinta, mas o simples fato de vê-la ali, em meio à escuridão, fez meu coração disparar. Fiquei parado por alguns minutos tentando entender o que tinha visto, mas a sombra desapareceu tão rápido quanto apareceu. Contei para meus pais sobre o que vi, mas eles acharam que era apenas minha imaginação. Meu pai, um homem prático e cético, disse que era provavelmente um gato ou algum animal. Minha mãe, mais preocupada, sugeriu que eu evitasse olhar pela janela tarde da noite. Mesmo assim, a curiosidade me corroía por dentro, e decidi que precisava descobrir mais sobre nosso vizinho. Alguns dias depois, enquanto caminhava pelo bairro com meu amigo Lucas, mencionei o incidente. Lucas era um garoto aventureiro e compartilhou minha fascinação por mistérios. "Vamos dar uma olhada mais de perto", sugeriu ele, com um sorriso travesso. Concordei, embora sentisse um frio na espinha só de pensar na ideia. Naquela mesma noite, esperamos até que todas as luzes do bairro se apagassem. Com lanternas e nervos à flor da pele, nos esgueiramos até a cerca que separava nossas casas. A escuridão era quase total e o silêncio opressor. Subimos na cerca e pulamos para o jardim do vizinho. O ar parecia mais frio ali, e uma sensação de opressão nos envolveu imediatamente. Exploramos o jardim com cuidado, tentando não fazer barulho. O lugar estava coberto de folhas secas e galhos caídos, como se ninguém tivesse cuidado do jardim por anos. A casa parecia ainda mais sinistra de perto, com suas janelas escuras e paredes cobertas de musgo. Foi então que Lucas encontrou algo que nos deixou perplexos. Uma velha boneca de porcelana, suja e com um olhar vazio. "O que isso está fazendo aqui?" perguntou ele, olhando para mim com uma expressão de dúvida. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um som de passos vindo de dentro da casa. Nossos corações dispararam e nos escondemos atrás de um arbusto. Os passos se aproximaram da porta dos fundos, que se abriu lentamente com um rangido agonizante. Uma figura saiu, uma silhueta alta e magra. O homem parou na soleira, olhando para o jardim. Parecia farejar o ar, como se pudesse sentir nossa presença. Ficamos imóveis, prendendo a respiração. O homem finalmente voltou para dentro, fechando a porta atrás de si. Esperamos alguns minutos antes de nos movermos. "Precisamos sair daqui", sussurrei, e Lucas assentiu, visivelmente abalado. Voltamos para casa em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Nos dias seguintes, não conseguia tirar a imagem do homem da cabeça. Quem era ele?
e por que sua casa parecia tão abandonada. Decidi investigar mais a fundo. Comecei a perguntar discretamente para os vizinhos sobre ele, mas ninguém parecia saber muito. Alguns diziam que ele havia se mudado para lá há anos e raramente era visto. Outros mencionavam histórias de desaparecimentos na área, mas nada concreto. Minha curiosidade aumentou quando comecei a notar pequenos detalhes estranhos. Uma vez, vi uma luz fraca acender e apagar em uma das janelas superiores. Outra noite, ouvi um som de arranhões vindo da casa. Mas o que mais me perturbou foi quando comecei a encontrar coisas fora do lugar em nosso próprio jardim. Ferramentas de jardim que nunca usávamos apareciam movidas, e uma vez encontrei uma marca de mão suja na cerca. Decidi contar tudo a Lucas, e juntos elaboramos um plano para entrar na casa do vizinho e descobrir a verdade. Esperamos uma noite especialmente escura e silenciosa para colocar nosso plano em ação. Armados com lanternas e uma câmera, pulamos a cerca novamente e nos dirigimos para a porta dos fundos. Para nossa surpresa, a porta estava destrancada. Entramos devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O interior da casa era tão sinistro quanto o exterior. O cheiro de mofo e decadência enchia o ar, e as paredes eram cobertas de fotos antigas e desbotadas. Cada passo que dávamos ecoava pelo corredor, aumentando nossa sensação de pavor. Exploramos a sala de estar, onde encontramos móveis cobertos de poeira e pilhas de papéis antigos. Lucas encontrou uma foto de família, mas todos os rostos estavam riscados. "O que você acha que aconteceu aqui?" Ele perguntou, mas eu não tinha resposta. Continuamos nossa exploração, cada vez mais convencidos de que algo terrível havia acontecido naquela casa. No segundo andar, encontramos um quarto trancado. Havia marcas de arranhões na porta, como se alguém tivesse tentado desesperadamente sair. Usamos uma chave de fenda para forçar a fechadura e entramos. O quarto era pequeno e escuro, com uma única janela coberta de tábuas. No canto havia uma cama velha e uma cadeira de balanço. Foi então que vimos algo que nos deixou petrificados. No centro do quarto havia um círculo desenhado no chão, com velas apagadas ao redor. Dentro do círculo, uma pequena caixa de madeira aberta revelava um diário antigo. Peguei o diário com mãos trêmulas e comecei a folheá-lo. As entradas no diário eram perturbadoras. Descreviam a vida de um homem que havia perdido a esposa e o filho em um acidente trágico. A dor da perda o levou à loucura, e ele começou a realizar rituais para tentar trazer sua família de volta. As últimas páginas falavam de vozes que ele ouvia na casa e visões de sua esposa e filho pedindo ajuda. Antes que pudéssemos processar o que havíamos lido, ouvimos passos no corredor. O homem estava subindo as escadas. Lucas e eu nos escondemos no armário, tentando não fazer barulho. O homem entrou no quarto murmurando palavras incompreensíveis. Ele parou ao lado do círculo, olhando fixamente para a caixa. O terror absoluto tomou conta de mim. Sabia que, se nos encontrasse, nossas vidas estariam em perigo. Ficamos imóveis, observando através da fresta da porta do armário. O homem começou a recitar um encantamento, e as velas ao redor do círculo se acenderam sozinhas. A atmosfera ficou carregada, e um vento frio percorreu o quarto. Lucas me olhou com olhos arregalados, e percebi que precisávamos sair dali imediatamente. Esperei o momento certo e, quando o homem se virou, fizemos nosso movimento. Corremos para fora do armário e descemos as escadas, nossos passos ecoando pelo corredor. O homem gritou algo e começou a nos perseguir. Sentíamos sua presença cada vez mais próxima. Conseguimos sair pela porta dos fundos e corremos para nossa casa sem olhar para trás. Trancamos a porta e nos jogamos no chão, ofegantes e apavorados. Contamos tudo para os nossos pais, que chamaram a polícia. O homem foi preso, mas a sensação de perigo não desapareceu. Sabíamos que algo mais sombrio estava em jogo. O diário foi entregue às autoridades, mas nunca mais ouvimos falar dele. Hoje, enquanto escrevo esta história, ainda sinto o peso do que descobrimos. A casa do vizinho foi lacrada e ninguém mais se atreveu a entrar lá. Lucas e eu mantivemos contato, mas o trauma daquela noite nos marcou profundamente. Ainda tenho pesadelos com o homem e suas práticas macabras. Sei que nossa curiosidade nos levou a descobrir algo terrível, mas também nos deixou com cicatrizes que nunca vão desaparecer. O vizinho desconhecido pode estar preso, mas as sombras de sua casa ainda nos assombram. Enquanto tento seguir em frente, uma parte de mim sabe que o terror daquela noite é apenas o começo de algo muito maior. A escuridão que encontramos na casa ao lado não foi completamente eliminada. E sinto que um dia
teremos que enfrentar novamente as forças sombrias que despertamos. E assim, minha história continua, marcada pelo medo e pela vigilância constante. Sei que a luta pela nossa paz mental é constante e espero que um dia, finalmente, possamos encontrar a verdadeira tranquilidade, longe das sombras que ainda nos cercam. A escuridão pode recuar, mas nunca desaparece completamente, sempre à espreita, pronta para nos envolver novamente em seu abraço frio e mortal. Enquanto os dias passavam, a sensação de segurança em nossa casa lentamente começava a se dissipar. As noites se tornaram longas e inquietantes, cada som e sombra parecendo um presságio de algo sombrio. Lucas e eu mal conseguíamos dormir, nossos pensamentos sempre retornando àquela noite terrível e ao homem que havíamos encontrado. Uma noite, pouco depois das 2 da manhã, fui acordado por um barulho fraco, quase imperceptível, vindo do andar de baixo. Parecia o som de algo arranhando o chão. Levantei-me da cama, tentando não fazer barulho, e desci as escadas lentamente. A casa estava mergulhada na escuridão, e cada passo que eu dava parecia ecoar como um trovão. Ao chegar à sala de estar, vi algo que me fez parar. A janela estava aberta, as cortinas balançando levemente com a brisa noturna. Fui até a janela e a fechei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Quando me virei, o que vi me deixou paralisado de terror. No chão havia marcas de arranhões, como se alguém ou algo tivesse sido arrastado. Fui tomado por um pânico silencioso e corri para o quarto de meus pais. Acordei-os, tentando explicar o que havia visto. Eles, meio adormecidos, tentaram me acalmar, mas ao verem as marcas no chão, seus rostos ficaram pálidos. Decidimos que era hora de chamar a polícia novamente. Os policiais chegaram rapidamente e inspecionaram a casa, mas não encontraram sinais de arrombamento ou qualquer outra evidência de invasão. Eles nos disseram que as marcas poderiam ter sido feitas por um animal, mas a expressão em seus rostos mostrava que nem eles acreditavam nisso. Os dias que se seguiram foram ainda mais perturbadores. Começamos a encontrar objetos fora do lugar. Portas que sabíamos que estavam trancadas aparecendo abertas, e o mais aterrorizante, uma vez encontramos uma fotografia antiga da casa do vizinho sobre a mesa da cozinha, com um círculo desenhado em volta de uma janela específica. Decidimos que precisávamos investigar mais a fundo. Lucas e eu nos encontramos em uma tarde chuvosa para discutir o que faríamos a seguir. Precisamos voltar lá e descobrir o que há naquela casa, disse Lucas, a determinação em sua voz apenas mascarando o medo. Concordei, embora soubesse que estávamos nos metendo em algo muito perigoso. Decidimos ir à noite, quando a escuridão poderia nos proteger. Esperamos até que todos em casa estivessem dormindo, e com lanternas e coragem, nos dirigimos novamente para a casa do vizinho. A chuva havia parado, mas o ar estava frio e úmido. Pulamos a cerca e nos aproximamos da casa, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Para nossa surpresa, a porta dos fundos ainda estava destrancada. Entramos e a mesma sensação de opressão nos envolveu. Começamos a explorar a casa com mais cuidado desta vez, tentando encontrar alguma pista que explicasse o que estava acontecendo. Chegamos novamente ao quarto trancado no segundo andar, e desta vez encontramos a janela específica marcada na foto. A janela dava para um pequeno jardim nos fundos da casa, agora coberto de ervas daninhas e sombras. De repente, ouvimos um som de risadas infantis, o mesmo que ouvi algumas noites antes. O pavor absoluto tomou conta de nós, e Lucas segurou minha mão com força. Seguimos o som que nos levou a um porão que ainda não havíamos explorado. A porta estava entreaberta e uma escada íngreme descia para a escuridão. Descemos as escadas com cuidado, cada degrau rangendo sob nossos pés. O ar no porão era ainda mais frio e pesado, carregado de um cheiro de umidade e decadência. Quando chegamos ao fundo, nossas lanternas iluminaram um cenário de puro horror. O porão estava cheio de velas apagadas e nas paredes havia desenhos grotescos, parecendo rituais antigos. No centro, havia uma grande mesa de madeira com várias ferramentas enferrujadas e objetos macabros espalhados. Mas o que mais chamou nossa atenção foi uma série de fotografias penduradas em uma parede. Eram fotos de crianças, todas com expressões de terror, amarradas e amordaçadas. Entre as fotos, havia uma recente de Lucas e eu, tirada na noite em que invadimos a casa pela primeira vez. O pânico tomou conta de mim e senti meu estômago revirar. Estávamos em perigo muito maior do que imaginávamos. Antes que pudéssemos reagir, a porta do porão se fechou com um estrondo.
Ouvi passos descendo as escadas, e a figura do homem apareceu na luz fraca das velas. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, sua voz fria e ameaçadora. Agora, vocês farão parte do ritual. Lucas e eu tentamos correr, mas o homem nos alcançou rapidamente, agarrando-nos com uma força surpreendente. Fui jogado contra a mesa, sentindo a dor explodir pelo meu corpo. O homem começou a recitar palavras em uma língua desconhecida, e as velas ao nosso redor se acenderam magicamente. O medo absoluto tomou conta de mim, e sabia que nossas vidas estavam por um fio. Lucas lutava para se libertar, mas o homem era implacável. O ritual estava prestes a se completar, e senti que nossas almas estavam sendo sugadas para um abismo de desespero. Foi então que ouvi um som vindo do topo das escadas. A porta foi arrombada, e os policiais que havíamos chamado antes entraram, suas armas em punho. "Soltem-nos!" um deles gritou, e o homem hesitou por um momento. Foi o tempo suficiente para que Lucas e eu conseguíssemos nos libertar e correr para os policiais. O homem foi preso novamente, desta vez sob acusações muito mais graves. As evidências encontradas no porão eram suficientes para condená-lo por muitos anos, mas mesmo com sua prisão, a sensação de segurança nunca retornou completamente. Os eventos daquela noite nos deixaram cicatrizes profundas, e sabíamos que algo muito mais sombrio estava em jogo. As fotos, os rituais e as vozes que ainda ecoavam em nossas mentes nos lembravam constantemente de que o perigo ainda estava lá fora, esperando para atacar novamente. Enquanto escrevo estas palavras, a sensação de ser observado nunca desapareceu completamente. Lucas e eu ainda mantemos contato, compartilhando nossos pesadelos e tentando encontrar uma maneira de superar o trauma. Mas sei que o vizinho desconhecido e seus rituais macabros deixaram uma marca que nunca poderá ser apagada. E assim, minha história continua, marcada pelo medo e pela vigilância constante. Sei que a escuridão nunca desaparece completamente, e a batalha pela nossa paz mental é constante. Espero que um dia, finalmente, possamos encontrar a verdadeira tranquilidade, longe das sombras que ainda nos cercam. A escuridão pode recuar, mas nunca desaparece completamente, sempre à espreita, pronta para nos envolver novamente em seu abraço frio e mortal. As semanas que se seguiram à prisão do homem foram um borrão de noites sem dormir e dias repletos de ansiedade. Lucas e eu tentamos retomar nossas vidas, mas a sombra dos eventos no porão parecia pairar sobre nós como uma nuvem negra. As fotos, os rituais e as vozes ainda ecoavam em nossas mentes, lembrando-nos constantemente de que o perigo poderia não ter sido completamente eliminado. Uma noite, enquanto tentava me forçar a dormir, ouvi um som familiar e aterrorizante vindo do andar de baixo. Era um leve arranhar, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar novamente. Levantei-me da cama, sentindo o medo tomar conta de mim. Peguei uma lanterna e desci as escadas, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Ao chegar à sala de estar, vi a janela novamente aberta, as cortinas balançando levemente com a brisa noturna. Meu coração disparou e senti um frio intenso percorrer minha espinha. Fechei a janela e travei-a, virando-me rapidamente para inspecionar o resto da casa. Foi então que ouvi um som de sussurros vindos do corredor. Caminhei lentamente em direção à origem do som, a lanterna tremendo em minha mão. Ao chegar ao fim do corredor, vi algo que me fez parar. Havia uma figura de pé, em frente à porta do quarto de meus pais. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. "Você realmente achou que poderia escapar de mim?" disse ele com um sorriso sinistro no rosto. Meu sangue gelou, e antes que eu pudesse reagir, ele avançou em minha direção. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. A lanterna caiu da minha mão, rolando pelo chão e deixando-me em completa escuridão. Senti uma dor aguda no peito, e em seguida, uma sensação de sufocamento. O homem estava me segurando com uma força sobre-humana, seus olhos brilhando com uma maldade indescritível. "O ritual nunca terminou, e agora você será o sacrifício final", ele sussurrou em meu ouvido. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi Lucas correndo pelo corredor tentando me salvar. Mas sabia no fundo que era tarde demais. Acordei em um lugar escuro e úmido, com um cheiro de mofo e decadência. Estava amarrado a uma cadeira, incapaz de me mover. Ao meu redor, havia velas acesas e símbolos estranhos desenhados nas paredes. O som de risadas infantis enchia o ar, aumentando a sensação de terror absoluto. O homem estava de pé diante de mim,
Seu sorriso agora uma máscara de puro ódio. Bem-vindo ao fim, meu caro, ele disse, levantando uma faca enferrujada. Com você o ritual será completo. Lutei contra as amarras, mas elas eram muito fortes. Lucas estava amarrado ao meu lado, ainda inconsciente. Tentei chamá-lo, mas minha voz era fraca. O homem começou a recitar as palavras do ritual, e a sensação de opressão aumentou. Senti como se minha alma estivesse sendo puxada para fora do meu corpo. A dor era insuportável. Foi então que, do nada, as velas se apagaram, mergulhando-nos na escuridão total. Ouvi um grito horrível, seguido por um silêncio absoluto. O homem caiu no chão, seus olhos arregalados em puro terror. A faca rolou para longe e senti uma força invisível me soltar das amarras. Levantei-me rapidamente, sentindo um calafrio percorrer meu corpo. Lucas acordou ainda desorientado e nos ajudamos a sair do lugar. Subimos as escadas, saindo para o ar frio da noite. A sensação de alívio foi breve, pois sabíamos que o perigo ainda não havia passado completamente. O homem, ou o que quer que ele fosse, nunca mais foi visto. A polícia encontrou apenas suas roupas no porão, como se ele tivesse desaparecido no ar. As investigações continuaram, mas nenhum rastro foi encontrado. Lucas e eu deixamos a cidade, tentando encontrar paz em outro lugar. Mas o terror daquela noite nos deixou cicatrizes profundas, e sabíamos que a escuridão que enfrentamos ainda estava por aí, esperando por sua próxima vítima. Enquanto escrevo estas palavras, sinto a presença sombria ainda à espreita. A escuridão pode ter recuado, mas nunca desaparece completamente, sempre pronta para atacar novamente. A verdadeira tranquilidade ainda está fora de alcance, e a batalha pela nossa paz mental é constante. E assim minha história continua, marcada pelo medo e pela vigilância incessante. Sei que a escuridão nunca desaparece completamente, e a verdadeira batalha pela minha paz mental ainda está por vir. Espero que um dia, finalmente, possamos encontrar a verdadeira tranquilidade, longe das sombras que ainda nos cercam. A escuridão pode recuar, mas nunca desaparece completamente, sempre à espreita, pronta para nos envolver novamente em seu abraço frio e mortal. Na periferia de uma cidade antiga e repleta de histórias, um prédio esquecido pelo tempo se ergue como uma sombra do passado. O edifício, com sua fachada gasta e janelas quebradas, é um monumento silencioso de um tempo há muito perdido. Era o tipo de lugar que as pessoas evitavam, um prédio que parecia sussurrar segredos antigos e perturbadores. Mas para Amanda, uma jovem estudante de arquitetura em busca de um refúgio tranquilo para terminar sua tese, o prédio parecia perfeito. Não sabia ela que o apartamento 32, com seu sótão trancado e cheio de mistérios, guardava segredos que desafiam a sanidade e a lógica. Meu nome é Amanda e decidi alugar o apartamento 32 porque precisava de paz e sossego para terminar minha tese. O preço era incrivelmente baixo e o lugar, apesar de decadente, tinha um charme que me atraía. A primeira vez que entrei no prédio, senti um arrepio percorrer minha espinha. O ar era pesado e um cheiro de mofo impregnava o ambiente. As paredes estavam cobertas de papel de parede descascado e o chão de madeira rangia sob meus pés. O apartamento 32 ficava no último andar e, ao subir as escadas, notei uma porta trancada no final do corredor. Perguntei ao zelador, um homem idoso e taciturno chamado Seu Jorge, sobre a porta. Ele me disse que dava acesso ao sótão, mas que ninguém ia lá há anos. Algo na maneira como ele falou me deixou desconfortável, como se estivesse escondendo algo. Nos primeiros dias tudo parecia normal. O apartamento era espaçoso e consegui arrumá-lo de uma forma que me deixava confortável. No entanto, à noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Ouvi passos no andar de cima, como se alguém estivesse andando no sótão. Pensei que poderia ser algum animal, mas os passos eram pesados e regulares. Uma noite, enquanto trabalhava na minha tese, ouvi um som estranho vindo do sótão. Era como um sussurro, seguido de uma risada baixa e sinistra. Fui verificar, mas a porta do sótão estava trancada, como sempre. Voltei para o meu apartamento, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Os dias passaram e os eventos perturbadores aumentaram. Objetos começavam a se mover sozinhos. Certa vez, encontrei uma cadeira virada na sala de estar, mesmo sabendo que a tinha deixado no lugar. As sombras pareciam se mover,
e a sensação de ser observada se intensificava. Falei com seu Jorge novamente, mas ele apenas balançou a cabeça e disse para eu não me preocupar. Decidi investigar por conta própria. Esperei até a noite cair e peguei um grampo de cabelo para tentar abrir a porta do sótão. Depois de alguns minutos consegui destrancar a fechadura. A porta rangeu ao se abrir, revelando uma escada estreita e escura que levava ao sótão. Subi com cautela, iluminando o caminho com a lanterna do meu celular. O sótão estava coberto de poeira e cheio de caixas velhas e móveis cobertos por lençóis. O ar era gelado, e cada passo que eu dava parecia ecoar pela escuridão. No fundo do sótão, encontrei um velho baú de madeira. Ao abri-lo, encontrei um violino antigo e um diário empoeirado. O diário pertencia a uma mulher chamada Elisa, que havia morado no prédio décadas atrás. As entradas do diário eram perturbadoras. Elisa escrevia sobre um homem estranho que aparecia em seus sonhos, um homem pálido que a observava do canto do quarto. À medida que os dias passavam, Elisa relatava sentir a presença do homem mesmo quando estava acordada. Ela descrevia rituais estranhos que realizava com o violino, na tentativa de se livrar da presença aterrorizante. Enquanto lia, senti uma presença atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. No entanto, o sótão estava mais frio e a sensação de ser observada era quase palpável. Peguei o violino e o diário e desci de volta ao meu apartamento, decidida a descobrir mais sobre Elisa e o que havia acontecido com ela. Nos dias seguintes, continuei lendo o diário e pesquisando sobre Elisa. Descobri que ela havia sido uma violinista talentosa, mas que sua carreira foi interrompida por uma série de eventos trágicos. Seu marido desapareceu misteriosamente e ela se isolou no apartamento, onde acabou morrendo sob circunstâncias estranhas. Havia rumores de que o espírito de Elisa ainda assombrava o prédio. Especialmente o sótão às noites se tornaram insuportáveis. O som do violino tocando sozinho ecoava pelo apartamento e os sussurros se tornavam mais claros. As sombras pareciam ganhar vida, dançando nas paredes e me observando. A sensação de frio e opressão era constante e comecei a duvidar da minha sanidade. Desesperada, comecei a realizar os rituais descritos no diário de Elisa, na esperança de apaziguar seu espírito. Mas a situação só piorou. Uma noite, acordei com a sensação de algo frio tocando meu rosto. Abri os olhos e vi a figura pálida de um homem parado ao lado da minha cama, me observando com olhos vazios. Gritei e ele desapareceu, mas a sensação de terror permaneceu. Percebi que precisava destruir o violino, que parecia ser a fonte de todo o mal. Levei-o até uma fogueira que fiz no pátio do prédio e o joguei nas chamas. O violino se contorceu e emitiu um grito agudo enquanto queimava, como se uma alma estivesse sendo libertada. Mas, em vez de paz, senti uma onda de energia negativa se espalhar pelo ar. Voltei ao meu apartamento, exausta e desolada. As sombras ainda se moviam e os sussurros continuavam. Sabia que destruir o violino não havia sido suficiente. Precisava entender completamente o que Elisa havia feito e como desfazer os rituais. Uma noite, enquanto revisava o diário pela 1000ª vez, encontrei uma passagem que havia negligenciado. Elisa mencionava um espelho antigo guardado no sótão, que ela usava nos rituais. Voltei ao sótão com a esperança de encontrar o espelho e descobrir como usá-lo para acabar com o tormento. No fundo do sótão, atrás de uma pilha de caixas, encontrei o espelho. Era grande, com uma moldura ornamentada e coberto de poeira. Quando limpei a superfície, vi meu reflexo distorcido. Uma sensação de maldade emanava do espelho, e as sombras ao meu redor pareciam se aproximar. Decidi realizar o último ritual descrito no diário, usando o espelho. Acendi velas ao redor do sótão e me sentei em frente ao espelho, recitando as palavras que Elisa havia escrito. A imagem no espelho começou a mudar, mostrando cenas do passado de Elisa e do homem pálido que a perseguia. De repente, o espelho quebrou e uma luz intensa encheu o sótão. Quando a luz diminuiu, senti uma paz que não experimentava há meses. As sombras haviam desaparecido e o ar estava leve novamente. Desci para o meu apartamento, sentindo que finalmente havia conseguido libertar o espírito de Elisa. Mas naquela noite, enquanto dormia, fui acordada por uma sensação de frio extremo. Abri os olhos e vi a figura pálida novamente, mais próxima do que nunca. Ele sussurrou algo que não pude entender e desapareceu, deixando-me paralisada de medo. Percebi que, embora tivesse libertado Elisa,
O verdadeiro mal ainda estava à espreita. O apartamento 32 e seu sótão continuavam a guardar segredos sombrios que eu ainda não havia desvendado. A batalha estava longe de terminar, e eu sabia que precisava continuar lutando, não apenas pela minha sanidade, mas também para garantir que ninguém mais sofresse o mesmo destino. A história de Elisa e do Homem Pálido era apenas o começo. O sótão do apartamento 32 ainda guardava muitos segredos, e eu estava determinada a descobri-los, mesmo que isso significasse enfrentar o verdadeiro terror que se escondia nas sombras. As semanas seguintes à destruição do espelho foram um borrão de medo e ansiedade. Eu estava certa de que o verdadeiro mal ainda estava presente, e cada noite era uma batalha para manter minha sanidade. O ar no apartamento 32 estava perpetuamente gelado, e os sussurros que eu ouvia agora pareciam ser uma cacofonia de vozes, todas tentando me enlouquecer. Uma noite, enquanto revisava novamente o diário de Elisa, encontrei um desenho detalhado de um símbolo que ela usava em seus rituais. Era uma combinação intrincada de círculos e linhas, com um olho no centro. Elisa mencionava que o símbolo era uma chave para acessar o outro lado, onde os espíritos vagavam. Decidi que precisava encontrar esse símbolo em algum lugar da casa. Comecei a procurar em todos os cantos do apartamento, mas não encontrei nada. Então lembrei-me do sótão, subi novamente aquelas escadas que rangiam e comecei a procurar entre as caixas e os móveis cobertos de poeira. Foi então que encontrei um antigo tapete enrolado no canto. Desenrolei-o e lá estava o símbolo, bordado em fios dourados. Decidi realizar o ritual descrito por Elisa, na esperança de entender melhor o mal que me atormentava. Desenhei o símbolo no chão do sótão com giz e coloquei velas ao redor. Sentei-me no centro e comecei a recitar as palavras do diário. O ar ao meu redor pareceu vibrar e as sombras nas paredes começaram a se contorcer. Uma luz fraca emanava do símbolo e senti uma força puxando-me para baixo. De repente, o chão sob mim desapareceu e fui jogada em um vazio escuro. Quando abri os olhos, estava em um corredor estreito e sombrio. As paredes eram feitas de pedra fria e úmida e uma névoa espessa pairava no ar. Comecei a andar, meus passos ecoando no silêncio opressor. O corredor parecia interminável, e à medida que avançava, ouvia os sussurros aumentando. Finalmente, cheguei a uma porta de madeira pesada. Abri-a com esforço e entrei em uma sala iluminada por uma luz pálida e espectral. No centro da sala vi Elisa, ou o que restava dela. Seu corpo estava contorcido em uma pose de agonia, e seus olhos, agora vazios, fixaram-se em mim. Ao redor dela, várias figuras pálidas e desfiguradas se moviam lentamente, como se estivessem presos em um pesadelo eterno. "Por favor, ajude-nos", sussurrou Elisa, sua voz um eco distante. "Ele está aqui." Antes que pudesse responder, senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente e vi o homem pálido, sua expressão uma máscara de ódio e dor. Ele avançou e eu recuei, tentando me manter firme. Sabia que precisava usar o símbolo para combatê-lo. Com a mão tremendo, desenhei o símbolo no chão com um pedaço de giz que havia trazido comigo. O homem pálido gritou, sua voz um grito de pura malícia, e as figuras ao redor de Elisa começaram a se aproximar. Recitei as palavras do diário novamente e o símbolo começou a brilhar intensamente. A luz cresceu, engolfando a sala e as figuras. O homem pálido tentou avançar, mas foi repelido pela luz. Elisa, com uma expressão de gratidão, desapareceu junto com as outras figuras, deixando apenas a luz brilhante. De repente, senti uma mão fria agarrar meu braço e fui puxada de volta para o sótão. Caí no chão, ofegante e suando frio. O símbolo no chão ainda brilhava fracamente, mas a sensação de opressão havia diminuído. Sabia que tinha conseguido libertar Elisa e os outros, mas o homem pálido ainda estava lá, esperando. Desci para o meu apartamento, mas a sensação de alívio foi passageira. As sombras ainda se moviam e os sussurros não cessaram. Decidi que precisava entender completamente a história do homem pálido e sua conexão com Elisa. Passei os dias seguintes pesquisando em bibliotecas e arquivos locais. Descobri que o homem pálido era um antigo morador do prédio, um violinista chamado Victor, que havia enlouquecido após a morte de sua esposa e filhos. Ele acreditava que poderia trazê-los de volta, realizando rituais macabros, mas acabou se tornando prisioneiro de seu próprio pesadelo. Voltei ao prédio decidida a enfrentar Victor uma última vez. Subi ao sótão e preparei tudo para o ritual final. Desenhei o símbolo no chão e coloquei as velas ao redor.
Quando a noite caiu, sentei-me no centro e comecei a recitar as palavras do diário. O ar vibrou novamente e as sombras se contorceram. A figura de Victor apareceu, mais ameaçadora do que nunca. Mas desta vez eu estava pronta. Recitei as palavras com firmeza e o símbolo brilhou intensamente. Victor avançou, mas foi repelido pela luz. "Você não pode me destruir!" Ele gritou, sua voz um eco de desespero e raiva. "Não, mas posso libertá-lo", respondi, continuando a recitar as palavras. A luz cresceu, engolfando Victor e as sombras. Ele gritou, e sua figura começou a desintegrar-se, transformando-se em uma névoa negra que foi absorvida pelo símbolo. Quando a luz diminuiu, o sótão estava em silêncio e a sensação de opressão havia desaparecido completamente. Desci para o meu apartamento, exausta, mas aliviada. Sabia que tinha finalmente conseguido libertar os espíritos atormentados e banir Victor para sempre. A mansão estava em paz, mas a história de Elisa, Victor e o sótão do apartamento 32 ficaria para sempre gravada em minha memória. Enquanto arrumava minhas coisas para deixar o prédio, olhei para trás uma última vez. Sabia que a paz que tinha alcançado era frágil e que o mal poderia ressurgir a qualquer momento. Mas estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse, com a coragem e a determinação de nunca desistir da luz, mesmo nas noites mais escuras. À medida que o tempo passava, tentei reconstruir minha vida, mas as sombras da experiência no apartamento 32 ainda pairavam sobre mim. Pesadelos me assombravam, e a sensação de ser observada nunca me abandonou. Decidi procurar um terapeuta para lidar com o trauma, mas até mesmo as sessões de terapia eram perturbadas por uma sensação persistente de que algo estava errado. Um dia recebi uma carta sem remetente. O envelope era velho e desgastado, como se tivesse sido esquecido por décadas. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem escrita em uma caligrafia familiar. "Você libertou os espíritos, mas não o mal. Ele ainda está à espreita. Elisa." Meu coração disparou. Sabia que não poderia ignorar o aviso. Decidi voltar ao prédio, agora desocupado e à venda novamente. Precisava ter certeza de que tudo estava realmente resolvido. Entrei no prédio vazio e o silêncio era ensurdecedor. O ar estava frio e a sensação de opressão voltava a crescer. Subi para o sótão, onde havia enfrentado Victor pela última vez. O símbolo que havia desenhado no chão estava desbotado, quase apagado. As velas estavam derretidas, formando poças de cera. De repente senti uma brisa gelada e a porta do sótão se fechou com um estrondo, trancando-me lá dentro. A luz do dia começou a desaparecer e a escuridão tomou conta do ambiente. Ouvi sussurros novamente, mas dessa vez eram diferentes. Não eram os espíritos de Elisa e dos outros, mas algo mais profundo e malévolo. A sensação de ser observada tornou-se insuportável e olhei ao redor freneticamente, procurando a origem do mal. De repente vi um movimento no canto do sótão. Uma sombra se ergueu, tomando forma lentamente. Era Victor, mas de alguma forma diferente. Mais sombrio, mais aterrorizante. Seus olhos estavam vazios, mas cheios de malícia. Ele avançou lentamente e senti meu corpo congelar de medo. Achou que podia se livrar de mim tão facilmente? Sua voz ecoou, fria e cortante. Tentei recitar o banimento novamente, mas as palavras não saíam. O terror me paralisava e Victor se aproximava cada vez mais. Sabia que precisava agir rápido. Lembrei-me do símbolo e corri até ele, tentando redesenhá-lo com o giz que ainda tinha no bolso. Victor gritou, sua voz um lamento de raiva e desespero. As sombras ao seu redor se agitaram violentamente, como tentáculos tentando me agarrar. Continuei desenhando o símbolo, apesar do medo que me consumia. Quando terminei, a luz começou a emanar do símbolo novamente, mas desta vez era diferente. A luz estava fraca, lutando para se manter acesa. "Você não pode me banir novamente", Victor zombou, sua figura tremeluzindo na luz fraca. "Eu sou parte deste lugar agora, parte de você." Desesperada, segurei o amuleto e com todas as forças, joguei-o no centro do símbolo. A luz intensificou-se por um momento e Victor gritou, sua figura distorcendo-se e fragmentando-se em sombras menores. Mas a luz começou a diminuir e percebi que o mal era mais poderoso do que antes. A única solução era destruir o sótão, destruir o próprio núcleo do mal. Peguei um galão de gasolina que havia encontrado no porão e espalhei o líquido pelo sótão. Acendi um fósforo e joguei-o no chão. As chamas se espalharam rapidamente
iluminando o sótão com uma luz intensa e quente. Victor gritou de raiva e dor, sua figura sendo consumida pelas chamas. As sombras recuaram e senti a opressão diminuir. Corri para a porta, tentando escapar antes que o fogo se espalhasse demais. Consegui arrombá-la e desci as escadas correndo, sentindo o calor das chamas atrás de mim. Saí do prédio, ofegante e suando, e olhei para trás. As chamas estavam consumindo o sótão, subindo pelo prédio. Ouvi um último grito de Victor e então silêncio. O prédio estava em ruínas, mas sabia que o mal havia sido finalmente banido. Olhando para as chamas, sentia uma mistura de alívio e tristeza. O sótão do apartamento 32 estava destruído, junto com todos os segredos e horrores que abrigava. Sabia que a batalha havia sido vencida, mas o preço que paguei foi alto. O terror que vivi jamais seria esquecido, mas pelo menos o mal que assombrava aquele lugar havia sido finalmente derrotado. A história de Elisa, Victor e o sótão do apartamento 32 chegou ao fim, mas o impacto do que vivi permaneceria comigo para sempre. Saí dali, pronta para reconstruir minha vida, sabendo que a verdadeira coragem é enfrentar o mal. Não importa o quão assustador ele seja, e nunca desistir da luz, mesmo nas noites mais escuras. Nos arredores de uma pequena cidade chamada Pinehurst, há um sanatório abandonado, que há muito tempo atrai curiosos e caçadores de emoções. Conhecido como Sanatório Coldridge, o lugar tem uma história sombria de maus tratos, mortes misteriosas e desaparecimentos. É um local envolto em lendas e rumores, um lugar onde poucos se atrevem a entrar. Mas a curiosidade de um jovem vlogger estava prestes a levar a uma noite de terror que seus seguidores jamais esqueceriam. Sou Lucas, um vlogger com uma paixão por explorar lugares abandonados e compartilhar essas experiências com meus seguidores. Minha vida gira em torno de adrenalina e mistério. Recentemente, encontrei uma nova localização para explorar, o Sanatório Coldridge. As histórias sobre esse lugar são aterrorizantes e não pude resistir à oportunidade de fazer uma transmissão ao vivo diretamente de lá. Cheguei ao sanatório ao cair da noite, acompanhado de minha equipe. Diego, meu melhor amigo e câmera principal, e Amanda, nossa especialista em áudio. O prédio era imponente, suas janelas quebradas e paredes cobertas de grafites contavam uma história de abandono e desolação. Ajustamos nosso equipamento na entrada, a luz fraca da lua sendo nossa única guia. O vento frio soprava, trazendo consigo um sentimento de opressão e um leve sussurro que parecia se originar das profundezas do edifício. Estamos prestes a começar a transmissão ao vivo, diretamente do Sanatório Coldridge. Este lugar é conhecido por sua história macabra e esta noite vamos descobrir se as lendas são reais, disse eu, olhando diretamente para a câmera. Com um aceno para Diego e Amanda, abrimos a pesada porta de madeira e entramos. O interior do sanatório estava congelante. A luz das lanternas dançava nas paredes, revelando velhas camas enferrujadas e equipamentos médicos obsoletos. O ar estava pesado, carregado de poeira e uma sensação de desespero. À medida que caminhávamos pelos corredores, o som de nossos passos ecoava, aumentando a sensação de solidão e isolamento. Diego, você ouviu isso? Sussurrei, parando de repente. Um leve som de arranhões vinha de um dos quartos próximos. Nos entreolhamos e decidimos investigar. O quarto estava vazio, exceto por uma velha cadeira de rodas no canto. A sensação de ser observado era inegável. Continuamos a explorar, cada canto do sanatório revelando novas relíquias do passado. Ouvíamos sussurros indistintos e passos que não podíamos localizar. Amanda começou a ficar visivelmente nervosa. Lucas, acho que não estamos sozinhos aqui, disse ela, sua voz trêmula. Avançamos até o andar superior, onde o sanatório mantinha seus pacientes mais problemáticos. As celas eram pequenas e claustrofóbicas, com grades enferrujadas e colchões desfeitos. Diego focou a câmera em um mural de desenhos infantis na parede, todos retratando figuras sombrias e olhos sem vida. A transmissão ao vivo estava cheia de comentários de espectadores horrorizados e fascinados. Foi então que encontramos a sala de operações. A mesa de metal estava coberta de marcas de bisturi e manchas escuras que nunca haviam sido limpas. O lugar emanava uma sensação de dor e sofrimento. De repente, a porta se fechou com um estrondo, fazendo Amanda gritar.
Corri para abrir a porta, mas ela estava trancada. As luzes das lanternas piscavam e o som de metal raspando no chão enchia o ar. "Precisamos sair daqui!" gritei, tentando manter a calma. Consegui abrir a porta com um empurrão forte e saímos correndo pelo corredor, nossos corações batendo descontroladamente. Decidimos voltar ao térreo e sair do prédio. Mas o caminho parecia se estender interminavelmente. Os corredores se transformavam em um labirinto. Finalmente, chegamos ao porão, a última área que não havíamos explorado. As escadas rangiam sob nossos pés e o cheiro de mofo e decomposição era quase insuportável. O porão era um labirinto de corredores estreitos e escuridão. Senti um frio gélido atravessar meu corpo, como se algo invisível estivesse passando por nós. "Lucas, tem algo aqui", disse Diego, apontando para uma porta de ferro entreaberta. Entramos na sala e encontramos arquivos antigos espalhados pelo chão. Amanda pegou um dos documentos e começou a ler. Era um registro detalhado dos experimentos realizados em pacientes, descrevendo torturas inimagináveis em nome da ciência. De repente, a porta se fechou atrás de nós. Ficamos presos na escuridão, com apenas a luz fraca das lanternas para nos guiar. O som de passos ecoava ao nosso redor, e a sensação de ser observado se intensificava. "Diego, ligue a câmera. Precisamos registrar isso", disse, tentando manter a voz firme. A câmera capturou o terror em nossos rostos, enquanto a temperatura da sala caía drasticamente. Sussurros começaram a preencher o ar, palavras indistintas, mas carregadas de dor e desespero. A luz das lanternas revelou sombras que não pertenciam a nós, movendo-se nas paredes como se tivessem vida própria. Foi então que vimos a figura. Uma mulher, vestida com um uniforme de enfermeira antigo, seus olhos cheios de ódio e tristeza. Ela flutuava em direção a nós, sua presença esmagadora. "Vocês não deveriam estar aqui", disse, sua voz um eco de 1000 tormentos. Tentamos abrir a porta, mas ela estava trancada. A figura se aproximava e senti um frio cortar minha pele. "Por favor, deixe-nos sair", implorou Amanda, lágrimas escorrendo pelo rosto. A figura parou, observando-nos com um olhar de julgamento. "Vocês devem pagar pelo que fizeram", sussurrou, e a sala começou a tremer. As luzes das lanternas falharam, e ficamos na escuridão total, ouvindo apenas nossos próprios gritos e o som de objetos se movendo ao nosso redor. Quando as luzes voltaram, a figura havia desaparecido. Conseguimos abrir a porta e saímos correndo do porão. Cada passo parecia uma eternidade. Chegamos ao térreo e vimos a saída à frente. Corremos em direção a ela, mas a porta se fechou abruptamente, trancando-nos novamente. Desesperado, olhei ao redor e vi uma janela quebrada. "Por aqui!" gritei, e começamos a escalar para fora. A sensação de ser seguido nunca desapareceu. Chegamos ao lado de fora. O ar frio da noite era um alívio bem-vindo. Corremos para o carro e partimos, deixando o sanatório para trás. Quando chegamos a uma distância segura, paramos o carro para recuperar o fôlego. Amanda estava em estado de choque e Diego mal conseguia falar. "Isso foi real? O que foi aquilo?" perguntei, tentando entender o que havia acontecido. "Não sei, Lucas, mas algo está muito errado com aquele lugar", respondeu Diego, ainda tremendo. Verificamos a câmera e percebemos que grande parte da transmissão estava comprometida, mas havia o suficiente para mostrar a nossos seguidores que algo verdadeiramente horrível havia acontecido. Voltei para casa, mas a sensação de ser observado nunca desapareceu. As sombras no meu quarto pareciam se mover e os sussurros continuavam a me atormentar. Não conseguia dormir, e cada ruído me fazia pular de medo. O sanatório havia deixado uma marca indelével em mim. Passaram-se semanas, mas a sensação de opressão nunca desapareceu. Continuei pesquisando sobre o sanatório e descobri que o espírito da enfermeira era apenas um dos muitos que assombravam o lugar. As atrocidades cometidas ali haviam atraído forças das trevas que não podiam ser facilmente banidas. Decidi que precisava voltar. Não podia deixar que o terror me controlasse. Precisava enfrentar o que quer que estivesse naquele lugar e, de alguma forma, libertar as almas presas ali. Sabia que seria perigoso, mas não tinha escolha. Preparei-me para a próxima viagem, com mais equipamentos e um plano mais elaborado. Não sabia o que encontraria, mas estava determinado a acabar com aquele pesadelo. Antes de partir, ouvi um último sussurro no silêncio da noite. "Voltaremos a nos encontrar, Lucas." E assim, com o coração pesado e a mente cheia de medo,
Preparei-me para enfrentar o terror do sanatório Coldridge mais uma vez. Sabia que desta vez seria uma batalha pela minha própria sanidade e pela libertação das almas atormentadas que ainda habitavam aquele lugar maldito. Reuni uma nova equipe de especialistas. Clara, uma médium sensitiva que já havia lidado com locais assombrados. Ricardo, um investigador paranormal com equipamento de ponta. E Diego, que apesar do trauma da última vez, concordou em me acompanhar novamente. Amanda decidiu não voltar. O terror da última visita foi demais para ela. Estávamos determinados a acabar com os horrores daquele lugar, custasse o que custasse. Chegamos ao sanatório ao entardecer. O vento frio soprava através das árvores, produzindo um som sinistro. Clara imediatamente sentiu a presença de espíritos inquietos. Este lugar está cheio de dor e desespero. Precisamos ser cuidadosos, disse ela, os olhos arregalados e alertas. Entramos no sanatório e o ar parecia mais pesado do que da última vez. Cada passo ecoava pelos corredores, aumentando a sensação de isolamento. O ambiente era opressor e a escuridão parecia mais densa. As lanternas mal conseguiam cortar o breu ao nosso redor. Ricardo montou seu equipamento, sensores de movimento e câmeras infravermelhas para capturar qualquer atividade paranormal. Começamos nossa exploração pelos andares superiores, onde Clara sentiu uma presença mais forte. Passamos por celas abandonadas e corredores estreitos, o ar cheio de poeira e um odor de podridão. Ouvimos sussurros indistintos e passos que não pertenciam a nenhum de nós. A tensão aumentava a cada segundo. No terceiro andar, encontramos uma sala que parecia ter sido usada como escritório. Papéis e arquivos estavam espalhados por toda parte. Clara parou de repente, os olhos fixos em um canto escuro da sala. Ela está aqui, murmurou. A enfermeira que vimos na última vez. Ela está nos observando. De repente, os sensores de movimento de Ricardo dispararam. Um frio gélido atravessou a sala e as luzes das lanternas começaram a piscar. A figura da enfermeira apareceu, flutuando no canto da sala, os olhos cheios de ódio. Ela estendeu a mão e Clara caiu de joelhos, segurando a cabeça, como se estivesse sendo atacada mentalmente. "Saia daqui!" gritei, mas a figura apenas riu, uma risada que reverberou pelas paredes. Ricardo tentou capturar a imagem com sua câmera, mas a figura se desfez em névoa. Clara recuperou-se lentamente, mas estava visivelmente abalada. "Ela está nos testando. Quer nos assustar para que desistamos", disse a voz trêmula. Decidimos descer ao porão, onde a presença maligna parecia mais forte. O caminho até lá foi cheio de ruídos perturbadores, portas batendo, sussurros e risadas infantis. O porão era um labirinto de corredores escuros, cheios de detritos e equipamentos médicos antigos. A sensação de opressão era esmagadora. Encontramos uma sala que parecia ser o epicentro da atividade paranormal. No centro, havia um antigo círculo de pedras, manchado de sangue seco. Clara explicou que era um local de sacrifício, usado pelos cultistas para aprisionar almas. "Precisamos quebrar o círculo para libertar as almas presas aqui", disse ela. Enquanto Clara se preparava para o ritual de libertação, Ricardo ajustava seus equipamentos para documentar tudo. De repente, as paredes começaram a tremer e ouvimos gritos de agonia vindos de todos os lados. As sombras nas paredes começaram a se mover, formando figuras grotescas e distorcidas. A figura da enfermeira apareceu novamente, acompanhada de outras entidades sombrias. Elas avançaram em nossa direção, os olhos brilhando com intenções malignas. Clara começou a recitar palavras em uma língua antiga, tentando quebrar o feitiço que mantinha as almas presas. As entidades se aproximaram e sentimos um frio cortante atravessar nossos corpos. Ricardo foi puxado para trás por uma força invisível, sua câmera caindo no chão e quebrando. Tentei ajudar, mas senti mãos frias agarrando meus braços, me segurando no lugar. Diego lutava para se manter firme. O terror em seus olhos era palpável. "Lucas, precisamos sair daqui!" gritou Diego. Mas eu sabia que não podíamos fugir. Precisávamos terminar o que começamos. Clara continuou a recitar o encantamento, a energia na sala ficando cada vez mais intensa. As entidades gritavam, suas vozes se misturando em um coro de desespero. De repente, houve uma explosão de luz e as entidades se desintegraram em poeira. A sala ficou em silêncio e o frio começou a dissipar-se. Clara caiu no chão exausta, mas sorrindo. "Conseguimos. As almas estão livres", disse ela, ofegante. Ajudamos Clara a levantar e saímos do sanatório.
O ar lá fora parecia incrivelmente mais leve. No entanto, enquanto caminhávamos de volta para o carro, ouvi um último sussurro no vento. Voltaremos a nos encontrar, Lucas. Olhei para trás e vi a figura da enfermeira na janela, observando-nos. Sabia que o mal do sanatório Coldridge não havia sido completamente derrotado. Ainda havia sombras que precisavam ser enfrentadas, e a batalha estava longe de terminar. Mas por agora, havíamos conseguido uma pequena vitória, e isso nos dava forças para continuar. A noite ainda estava longe de acabar, e o terror do sanatório ainda tinha muito a revelar. Enquanto ajudávamos Clara a se levantar e saíamos do sanatório, o ar lá fora parecia incrivelmente mais leve. Mas o alívio foi passageiro. Ao caminharmos de volta para o carro, o sussurro no vento ficou mais forte e claro, me arrepiando até os ossos. Voltaremos a nos encontrar, Lucas. Olhei para trás e vi a figura da enfermeira na janela, observando-nos. Seu olhar vazio e ameaçador estava cravado em mim, e naquele instante percebi que a batalha estava longe de terminar. Sentíamos uma falsa sensação de segurança ao nos afastar do prédio. Mas eu sabia que o mal do sanatório Coldridge não havia sido completamente derrotado. Quando chegamos ao carro, Diego estava pálido e tremendo, mas Clara parecia confiante. Conseguimos libertar muitas almas, mas ainda há uma escuridão profunda lá dentro, disse ela, enquanto Ricardo recolhia seus equipamentos danificados. Decidimos deixar o local para retornar com mais recursos e reforços, mas algo nos deteve. Uma densa neblina começou a se formar ao redor do sanatório, engolindo tudo em uma espessa camada de escuridão. As luzes do carro mal conseguiam penetrar a névoa. Isso não é bom, murmurou Ricardo, tentando ligar o carro sem sucesso. O motor não respondia e estávamos presos. De repente, todos os nossos celulares começaram a tocar ao mesmo tempo. A tela mostrava um número desconhecido e, ao atender, ouvi a voz da enfermeira, agora clara e penetrante. Vocês acham que podem simplesmente ir embora? O sanatório precisa de vocês. O terror se espalhou pelo grupo, e antes que pudéssemos reagir, a neblina se dissipou, revelando que não estávamos mais no estacionamento. De alguma forma, havíamos sido transportados de volta para dentro do sanatório, na mesma sala de sacrifícios que tentamos deixar. As portas estavam trancadas e as paredes começaram a se fechar ao nosso redor. O ambiente ao nosso redor mudava, e sombras grotescas dançavam nas paredes. A risada macabra da enfermeira ecoava, misturada para os gritos agonizantes das almas ainda presas. Lucas, precisamos fazer algo rápido, gritou Diego. O desespero em sua voz era evidente. Clara tentou novamente iniciar um encantamento, mas as palavras foram cortadas pela aparição súbita da enfermeira que flutuava acima de nós, os olhos agora brilhando com um vermelho infernal. Vocês não irão sair daqui vivos, ela sussurrou, e as sombras ao nosso redor começaram a se materializar em formas humanas, seus rostos desfigurados pelo sofrimento eterno. Ricardo, em um último ato de desespero, lançou-se contra a figura da enfermeira com uma barra de metal, mas foi repelido por uma força invisível, sendo arremessado contra a parede inconsciente. A sala tremia, e senti um frio cortante quando uma das sombras me tocou. Minhas forças começaram a desaparecer, e ouvi Clara e Diego gritando ao meu lado, também sendo atacados pelas entidades malignas. A opressão era insuportável. De repente, a câmera de Ricardo, ainda ligada, começou a emitir uma luz intensa, capturando algo que não podíamos ver a olho nu. Uma figura de luz apareceu no centro do círculo de sacrifícios, irradiando uma energia poderosa que afastava as sombras e fazia a enfermeira recuar, gritando de ódio. Lucas, ajude-me a terminar o ritual, gritou Clara, forçando-se a levantar. Corremos para o círculo, colocando as mãos sobre as pedras ensanguentadas, e Clara começou a recitar o encantamento com mais fervor do que antes. A luz da câmera intensificou-se, e a figura de luz tornou-se mais nítida, revelando-se como uma das almas libertas, agora tentando nos salvar. As sombras foram consumidas pela luz, e a figura da enfermeira começou a se desfazer, sua expressão de ódio substituída por uma de agonia, enquanto ela desaparecia em uma névoa escura. A luz envolveu a sala, e senti meu corpo ser puxado por uma força avassaladora. Quando a luz se dissipou, estávamos fora do sanatório, mas o prédio estava em chamas, ardendo com uma intensidade que iluminava a noite. Conseguimos sair vivos, mas sabíamos que a batalha havia sido árdua. Ricardo estava inconsciente, mas vivo,
e Clara estava exausta, mas satisfeita. Conseguimos, disse ela, a voz trêmula, enquanto observávamos o sanatório queimar. Sabíamos que, mesmo com o mal aparentemente derrotado, as cicatrizes daquela noite permaneceriam para sempre. O terror do sanatório Coldridge nos deixou marcados, mas agora tínhamos uma nova compreensão da força e coragem que possuíamos. O vento carregou as cinzas do sanatório para longe, e por um momento, tudo estava em paz. No entanto, um último sussurro, fraco e distante, ecoou em nossos ouvidos. Voltaremos a nos encontrar, Lucas. E assim, com a mente e o coração pesados, deixamos o local, sabendo que o terror pode ter sido contido, mas nunca completamente derrotado. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.